está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O versículo 10 me chamou a atenção, olha só. Porque guardaste a minha palavra, eu também os guardarei. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, o livro do Apocalipse é um livro maravilhoso, é um livro poderoso. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. É aquilo que Deus mostrou ao seu servo João, as coisas que em breve vai acontecer. O Apocalipse, ele é escrito pelo apóstolo João quando estava na ilha de Pátimos, preso pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Jesus Cristo que ele pregava. Nessa época, o livro do Apocalipse, ele é escrito durante uma perseguição poderosa do Império Romano. O Império Romano, liderado pelo imperador chamado Domiciano, ele vai fazer uma perseguição ferrenha contra a igreja de Jesus Cristo. E todos que não adoravam ao Império Romano, a Domiciano ou a outros imperadores, eles eram considerados traidores de Roma. Apóstolo João, ele não negou o testemunho e continuou pregando a palavra de Jesus Cristo. Por isso, Domiciano vai pegar o apóstolo João e vai prendê-lo e vai colocá-lo numa ilha chamada Pátimos. O que chama a atenção é que toda pessoa que era presa e colocado na ilha de Pátimo eram pessoas perigosas, eram pessoas de alta periculosidade criminal da época. João está sendo colocado na ilha de Pátimos, sendo considerado alguém que é perigoso, só por causa do testemunho e por pregar a palavra do Senhor. É nesse momento, é nesse estado que Jesus Cristo ressurreto aparece para João na ilha de Pátimos. E quando Jesus aparece para João, Jesus vai pedir para que João escreva as 7 cartas que estão na Ásia. E a Bíblia diz que ele começa a escrever para a igreja de Éfeso, para a igreja de Esmirna, para a igreja de Pérgamo, para a igreja de Tiatira, e para a igreja de Sardes, e para a igreja de Filadélfia, e também para a igreja de Laodiceia. Cada carta que o apóstolo João escreve é endereçada a essa igreja e ao anjo da igreja, que é o pastor da igreja. A carta que vai escrever para a igreja de Filadélfia é a única igreja que não tem repreensão da parte de Jesus Cristo. A igreja de Sardes também. Mas a igreja de Filadélfia parece que ela é a igreja mais perfeita de todas as outras igrejas
Porque a igreja de Filadélfia, ela não sofreu repreensão da parte de Jesus Cristo. E o que me chama a atenção é que quando Jesus vai se apresentar à igreja de Filadélfia, ele diz assim: João, escreve. Escreve o que, Jesus? Assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Olha como que o Senhor vai se apresentar à igreja de Filadélfia. Ele vai dizer ao anjo da igreja: isso diz o que é santo. A palavra santo quer dizer separado. A palavra santo quer dizer algo que foi separado, exclusivo para o uso do Senhor. Ele está se apresentando: isso diz o que é santo, o que é separado. Agora, o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Jesus é santo e que Deus é santo. Só que não só fica nisso. A Bíblia diz que o próprio Deus, ele é santo e também ordena a sua igreja que seja também santa, ou seja, separada. A Bíblia diz em primeira carta de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, está escrito assim: assim diz o que é santo: sede santo como eu sou santo, porque está escrito: eu sou santo. A Bíblia diz que ele é santo e ordena que toda a igreja de Cristo também seja santa. Ele se apresenta também: assim diz o que é santo e o que é verdadeiro. Ele está se apresentando para a igreja de Filadélfia: assim diz o que é santo, separado, e o que é verdadeiro. Ou seja, ele é verdadeiro, ele não mente, ele é verdadeiro. Tudo que ele fala, ele cumpre. Ele é verdadeiro. Tudo que ele promete, ele cumpre. O apóstolo Paulo diz que é impossível que Deus minta. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ele se apresenta como aquele que é separado e ele se apresenta como aquele que é verdadeiro. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 6, verso 18, que está escrito que existe duas coisas imutáveis, e uma delas é que Deus não mente. Aleluia, não sei se você pegou. Deus não mente. O que Deus falou que vai fazer na tua casa, o que Deus falou que vai fazer na tua vida, o que Deus falou que vai fazer no teu ministério, o que Deus falou que vai fazer aonde você está, Ele não mentiu, e a sua palavra está em pé até agora. Levanta a mão direita para o céu. Deus está dizendo: Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele dito, não faria; tendo Ele prometido, não cumpriria. Então se prepare, que ainda este ano, tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Deus falou, vai se cumprir para a glória de Deus que fez os céus e a terra. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e quando fecha, ninguém abre. Vou repetir. Ele se apresenta à igreja de Filadélfia como santo, como verdadeiro e o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Oh, glória a Deus! Aleluia! Uma vez que Deus abriu uma porta, não tem Satanás que feche. Uma vez que Deus abriu a porta, não tem fofoca que feche. Uma vez que Deus abriu a porta, não tem panelinha que feche. Você não pegou não, né? A porta que Deus abriu para você, meu amigo, Satanás não fecha, macumba não fecha, fofoca não fecha, folha de arruda não fecha, porque uma vez que Deus abre, ninguém pode fechar. Glória a Deus.
Quando Noé entrou na arca, quem fechou foi Deus. Não tinha ninguém que pudesse abrir. Ele abre e ninguém fecha. Mas também quando ele fecha, ninguém abre. Vou repetir. Ele abre e ninguém fecha. Mas uma vez que ele fechou, ninguém abre. Tem porta que Deus está me dando isso aqui agora veio. Quem acredita na palavra revelada aí? Olha só, tem porta que Deus fecha, só que tem crente querendo abrir. Vou repetir. Tem porta que Deus fecha e tem crente lutando para Deus abrir. Tem crente lutando para abrir uma porta que Deus fechou. Pegou não, né? Vou repetir. Tem relacionamento que Deus fechou a porta e o camarada luta para que essa porta seja aberta. Tem ministério que Deus fechou a porta e o camarada luta para que a porta seja aberta. Você não pegou não? Se Deus fechou a porta é porque Deus está dando livramento para você. E você está insistindo para abrir essa porta. Foge dela! Tem porta que Deus fecha e nós não entende. Logo depois nós vamos entender. Foi livramento que Deus deu. Tem amigo que Deus ele joga para longe, aí você não entende. Depois você vai entender. Não prestava para ser meu amigo. Tem obreiro, me perdoa, mas tem obreiro que Deus manda embora. Depois o pastor vai entender. Ia causar confusão na igreja. Tem lugar que você abre a porta da igreja e depois Deus fecha e você não entende nada. Abre em outro lugar e você fala, glória a Deus, agora eu sei porque Deus me tirou de lá. Tem porta de emprego que Deus fecha, abre outra e depois você pensa, meu Deus, graças a Deus porque eu saí daquela porta. Você não pegou não? Uma vez que Deus abre a porta, é porque Deus quer dar livramento e quer fazer coisa maior e melhor na tua vida. Jesus se apresenta para a igreja de Filadélfia. Isso diz o que é santo, separado, verdadeiro, porque Deus não mente. E aquele que abre ninguém fecha, e quando fecha também ninguém abre. O tema é: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. Foi o que Jesus falou para a igreja de Filadélfia. Eu estava meditando e eu falei, o que Deus está dizendo para a igreja de Filadélfia? Dizendo, guarda o que tens. Eu fui ler, meditando, e eu procurei o que essa igreja tinha, que Jesus disse para que eles tinham que guardar. Primeiro, eu sei as tuas obras. A primeira coisa que eu achei que essa igreja tinha e que Jesus pediu para eles guardarem foi as obras. Está escrito aí? Está escrito. Eu sei as tuas obras. Eles tinham obra. E obra não se fala só de caridade. Obra se fala de evangelismo, trabalho na igreja e de caridade. Vou repetir. Obra fala de evangelismo, trabalho na igreja e de caridade. Existem pessoas que só pensam que fazer obra é só a caridade. Não, fazer obra é você pregar o evangelho, evangelizar, trabalhar na igreja e ajudar o necessitado. Fazer obra, capítulo 9 de João, Jesus é um cego de nascença. Os discípulos vão perguntar, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus olha para os discípulos e diz, nem ele pecou e nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestasse nele a glória de Deus. Aí Jesus vai dizer, enquanto é dia, faça obra.
A obra que Jesus ia fazer aqui era curar o cego. A obra que Jesus ia fazer aqui era dar vista ao cego. Então Jesus está fazendo a obra. O que é que Jesus disse para os discípulos? Ide por todo mundo pregar o evangelho. Em meu nome curarão os. É fazer a obra. A obra não está somente em pregar e evangelizar, mas a obra também é ação de caridade. E é bíblico. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, verso 14 até o 17, ele vai dizer que a fé sem as obras, ela é morta. Ele vai dizer: se alguém diz que tem fé e não tem obra, pode essa fé salvá-lo? Se dentre vós houver um irmão e uma irmã nus, e vocês disserem: ide em paz, e esquentai-vos, e não der o suficiente para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé sem as obras, ela é morta. A fé é que salva, não as obras. Mas quem é salvo, pratica as obras. Hoje nós sabemos que a maioria das pessoas pensam que será salvo pelas obras, por aquilo que faz. Não é. A salvação, ela vem pela fé. Só que quem é salvo pratica também as boas obras. E a Bíblia vai mais adiante. O apóstolo Tiago diz que se alguém está nu ou carente do cotidiano, e nós disser para essa pessoa: vá embora, se esquente, sem dar o necessário para o corpo e o mantimento diário, que proveito tem essa fé? Só que vai mais longe ainda. A Bíblia diz que nós temos que ajudar, fazendo a obra, não só os nossos amigos, mas também os nossos inimigos. Capítulo 12, verso 20 de Romanos está escrito: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Então fazer a obra não é só ajudar quem está do nosso lado. Fazer a obra não é só ajudar quem é nosso amigo. Fazer a obra é também dar de comer ao teu inimigo e dar de beber ao teu inimigo. No capítulo 25, verso 31 de Mateus: quando o Senhor Jesus Cristo vier na sua glória, e com eles os anjos, e ele sentar no trono da sua glória, todas as nações vão se reunir perante o Senhor. E o Senhor vai separar uma das outras, como o pastor separa o bode das ovelhas. Vai colocar as ovelhas do lado direito, os bodes do lado esquerdo. Para o lado direito ele vai dizer: vindes bendito do meu Pai, e toma posse da herança que está preparada para vós desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive preso, fosse me ver, tive ferido, fosse me visitaste. Deus está dizendo: guarda o que tem, o que nós temos nessa terra é a obra de evangelismo, trabalho na igreja e também a obra de caridade. Guarda a obra de Deus na nossa vida. Guarda o que tens. Primeiro, obra. Não deixe de fazer a obra. Não deixe de evangelizar, de trabalhar na igreja. Não deixe de ajudar o necessitado, ajudar o pobre, o carente. Ah, mas ele é meu inimigo. Jesus disse: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Só que tem gente que está deixando essa obra, não está guardando. Guarda o que você tem é obra. Segunda coisa, eu sei as tuas obras, e diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Segunda coisa que eles tinham: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. A segunda coisa que a igreja de Filadélfia tinha era pouca força. Glória a Deus. Eles tinham obra
e tinha pouca força. Nós temos força, ainda que seja pequena, mas temos. Olha para cá. A Bíblia diz que nós não podemos esmorecer. É com essa pouca força que nós temos é que vamos alcançar o reino de Deus. E uma das coisas que o diabo quer tirar é essa pouca força que você tem. Se você não sabia, você só está aqui porque você tem essa pouca força. Se não tivesse, não estaria aqui. E o diabo quer roubar essa pouca força. A única força que você tem, o diabo quer roubar. Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, pouco será a tua força. Não te mostre fraco. No dia da angústia significa dia de luta, dia de tristeza, dia de tribulação. Não te mostre fraco, porque você vai mostrar que pouca é a tua força. E o diabo quer tirar essa pouca força que você tem. A força que nós temos, ela é tão importante, mas tão importante, que a Bíblia diz que no livro de Josué, no capítulo 1 e no verso 6, Deus vai dizer para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu darei esta terra à descendência de Abraão. Só que ele tinha que se esforçar e ter bom ânimo. Tinha que ter força. Tinha que tirar força da onde não tem. Para eles tomar posse da promessa e pisar na terra que Deus deu, ele tinha que guardar esta força que ele tinha para poder posse da promessa. Deus está dizendo aqui: guarda essa força que você tem, porque através dessa pouca força que você tem, você vai conseguir tomar posse da promessa que Deus tem te feito. Agora, a força é tão importante que 1 Reis capítulo 19, quando Elias ficou sabendo que Jezabel estava querendo a sua vida, ele foge para Berseba, deixa o seu moço e anda no deserto do caminho de um dia. Ele andando no deserto, o sol escaldante, ele vê uma árvore e se senta debaixo dela. E ele dorme. Ele pediu a morte aquele dia. Diz a Bíblia que o anjo do Senhor toca em Elias e diz: levanta-te. Quando ele levanta, tinha brasas, pão e uma botija de água. A Bíblia vai dizer que o anjo vai dizer: come e bebe, porque muito longa é a tua caminhada. Ele comeu, bebeu, tornou a deitar. O anjo tornou a acordar ele dizendo: levanta-te, come e bebe. Ele levantou, comeu e bebeu. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele andou 40 dias e chegou ao monte de Deus em Horebe. Você não pegou? Eu vou aplicar. A comida é a palavra, a água é a palavra, a brasa é o Espírito de Deus. É a palavra que dá força, o Espírito que dá força para caminhar, para chegar até Horebe, o monte de Deus. A importância da força é essa. Com a pouca força que nós temos, vamos caminhar até chegar em Horebe, o monte de Deus. Por isso é que o diabo quer tirar a tua força. Por isso que o diabo quer te enfraquecer. Por isso guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Porque se o diabo tira essa pouca força que você tem, ele consegue tirar a tua coroa. Quando Elias não tinha mais força e pediu a morte, o anjo disse: espera aí, tu precisa de força. Então eu trouxe pão, trouxe água e tem brasa viva aqui. Come e bebe, porque aqui você não para. Mateus capítulo 11, verso 12. Desde o dia de João Batista
até agora, o reino de Deus é tomado à força, e só se apodera dele quem se esforça. Fala para o teu irmão aí, não deixa o diabo tirar a tua força. Guarda ela. Guarda a tua força. Segunda coisa, guardaste a minha. Olha, irmão, guarda o que tens. Jesus, o que eles têm? Obra. Jesus, o que eles têm? Pouca força. Jesus, o que eles têm? Palavra. O diabo é especialista em tirar a palavra do coração de muita gente. O diabo luta 24/48 para tirar a palavra do coração de muita gente. Jesus disse isso na parábola do semeador. Uma semente caiu em terra boa, outra em pedregais, outra em espinho. Aqui caiu em pedregais, vê as aves do céu e ó, representando o diabo, que tira a palavra do coração das pessoas. Então a Bíblia, ela pede para nós guardar a palavra. Agora, por que eu devo guardar a palavra? Primeiro, eu devo guardar a palavra porque eu amo Jesus. 14:23 de João. Quem me ama, guarda a minha palavra. Quem ama a Deus, guarda a palavra de Jesus no coração. Por que eu devo guardar a palavra? O salmista, no Salmo 119, verso 11, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 11. A palavra me impede de pecar, me ajuda a não pecar. Salmo 119, verso 5. Ela é lâmpada para os meus pés. Alguém já andou no escuro aqui? Quem anda no escuro tropeça. Quem anda no escuro bate o rosto na parede. Quem anda no escuro não vê os buracos e cai nele. Você não pegou não, né? A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, ou seja, ela ilumina o meu caminho quando eu ando. A palavra de Deus é luz para os meus caminhos, ou seja, o diabo pode fazer até armadilha, mas a palavra que é luz está me mostrando, ali tem armadilha, ali é laço, ali tem pedra, ali tem buraco. Ela me impede de eu cair, porque ela é lâmpada para os meus pés. Por isso o diabo quer tirar a palavra. João 17:17, Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O homem só é separado do pecado neste mundo se guardar a palavra. Às vezes você está na roda de amigos e eles querem adulterar, quer fornicar, quer se prostituir. Você que tem a palavra que está no meio, você fala: eu não vou. Por quê? Porque eu guardei a palavra de Deus no meu coração. E é ela que me santifica e que me separa. Capítulo 8, verso 32 de João está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só entra no céu quem é liberto. Quer se libertar? Conheça a Bíblia. Quer se libertar? Conheça a palavra. A palavra de Deus, ela liberta, mas não só liberta, a palavra santifica, a palavra livra do pecado, a palavra ilumina e a palavra leva para o céu.
Por isso que nós temos que guardar a palavra. E o diabo está doido para roubar do teu coração. Por quê? Porque é ela que nos santifica. Por quê? Porque é ela que não me deixa pecar contra Deus. Por quê? Porque é ela que ilumina o meu caminho. Por quê? Porque é ela que me liberta. Por isso Satanás está lutando para que você não guarde a palavra no seu coração. Mas em nome de Jesus, essa noite, a palavra de Deus está no teu coração. E o diabo não tem poder e autoridade para tirar. A palavra vai te santificar, vai te iluminar. A palavra vai te libertar. É a palavra de Deus. Guarda o que tens, eu tenho a palavra. A palavra é a prioridade. Você lembra quando Deus leva Ezequiel para o vale de Ossos Seco? Deus vai perguntar para Ezequiel. Primeiro Deus vai fazer ele ver tudo, dar uma volta, ver tudo aí. Ele vai fazer uma pergunta. Ezequiel, filho do homem, pode esses ossos reviver? E ele vai dizer, tu o sabes, ó Senhor. E Deus vai dizer, então profetiza. Profetiza o quê? Profetiza assim. Assim diz o Senhor, ó ossos secos, ouve a palavra de Deus. Abracaiaté. Sabe o que é que liberta? É a palavra. O que é que levanta osso seco? É a palavra. O que faz o morto ressuscitar é a palavra. Não é festa, não é entretenimento, não é coreografia, não é teatro, é a palavra de Deus. Glória a Deus, é a palavra. Quem tem a palavra de Deus aí? Quem tem? Aleluia! Nós que estamos aqui, somos homens e mulheres improváveis. Se não fosse o poder da palavra de Deus, eu não estaria aqui pregando hoje. Se não fosse o poder da palavra de Deus, os pastores não estariam sentados nesse banco ali hoje. Se não fosse a palavra de Deus, você não estaria cantando hoje. Você não estaria fazendo coreografia hoje. Você não estaria pastoreando hoje. Você não estaria falando em língua estranha hoje. Você não estaria pulando e saltando na presença de Deus hoje. Porque quem faz isso é a palavra de Deus. Então guarda ela no teu coração, guarda a palavra. Terceira coisa, guarda o que tens. Eis conheço as tuas obras, e diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não negaste o meu nome. Sabe o que é que eles tinham aqui? Firmeza, perseverança. Porque a igreja aqui está sendo perseguida. E eles, mesmo debaixo da perseguição, não negavam o nome de Jesus. Mesmo diante da morte, não negava o nome de Jesus. Vocês têm pouca força e vocês guardam a minha palavra e também não nega o meu nome. O que é isso? É ter firmeza, é ter perseverança. E umas coisas que nós temos que guardar é a firmeza e a perseverança que nós temos. Porque se nós não tiver perseverança, não tiver firmeza, nós nega o nome de Jesus por pouca coisa nessa terra. Irmão, pastor, tem que ter firmeza para não negar o nome de Deus hoje em dia. Tem muita gente negando o nome de Cristo por causa de uma saidinha.
Tem muita gente negando o nome de Cristo por causa de um trago e um cigarro. Tem muita gente negando o nome de Cristo por ir a algumas baladas. Tem muita gente negando o nome de Cristo por andar debaixo de algumas fornicações. Tem muita gente negando o nome de Cristo, dizendo: eu não conheço, eu não sei quem é. Deus está dizendo: guarda a firmeza, a perseverança. Não negue o nome de Jesus por nada neste mundo. João 18, 16 ao 17, Pedro. Jesus foi levado até Caifás, Pedro ficou para fora. Uma das porteiras olhou para Pedro e disse: espera aí, você não é como um deles? E ele negou. Correu para o fogo, fogueira. Alguém olhou e disse: espera aí, tu fala que nem um deles. Tu é um deles, ele também negou. Depois uma das criadas vai olhar para ele e diz: tu é igual a ele, porque tu fala que nem ele. E ele negou pela terceira vez. Pedro perdeu a firmeza depois que Cristo morreu. Que Cristo foi levado até Caifás e preso pelos romanos. Pedro perdeu a perseverança quando viu seu mestre sendo levado até os sacerdotes da época. Pedro nega com medo de ser também preso. Ele perdeu a firmeza, ele perdeu a perseverança. E quem perde a perseverança, quem perde a firmeza, nega o nome de Jesus. E sabe o que Jesus falou? Quem negar o meu nome aqui na terra, Deus o negará diante do Pai que está nos céus e diante dos anjos. Por isso que nós temos que guardar a firmeza e a perseverança que nós temos para não negar o nome de Jesus. Porque assim como eu nego o nome de Jesus na terra, a Bíblia diz que o Senhor nos negará diante do Pai e dos anjos que está no céu. E a Bíblia diz: eis que eu farei dos filhos da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Existiam na igreja de Filadélfia pessoas que se diziam ser judeus e não eram. Pessoas que diziam ser crentes e não eram. Pessoas se diziam ser adoradoras e não eram. Tinha crente, tinha judeus lá na igreja de Filadélfia que dizia: eu sou judeu, mas na verdade não eram. Poderia até enganar o pastor da igreja, mas Jesus Cristo não enganava não, porque Jesus falou assim: ó, tem gente aí que está falando que é judeu, mas não são. Eu farei com que se prostrem perante os teus pés e me adorem, ou seja, eles vão reconhecer que vocês estão certos. Mas deixa isso aqui para lá. Porque guardaste, agora, porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tribulação. Glória a Deus. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Além de nós recebermos uma coroa da vida eterna, Jesus promete na palavra: assim como vocês guardaram a palavra da minha paciência, eu guardarei vocês no dia da tribulação. Aleluia! A promessa de Deus é essa: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu guardo a palavra da paciência e Deus me guarda aqui na terra. Eu guardo a palavra da paciência e Deus me guarda aqui na terra. Enquanto nós estivermos guardando a palavra de Deus, Deus vai me guardando, vai me livrando do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, vai me livrando da fofoca, me livrando do diz-me-diz. Enquanto eu guardo a palavra da paciência, Jesus vai me livrando dos laços de Satanás. Jesus vai me livrando
da palavra contrária. Jesus vai me livrando da maldição. Jesus vai me livrando da perseguição. Vai me livrando do acidente. Você não pegou não, mas quem está guardando a palavra de Deus no coração, Jeová está guardando você aqui nessa terra. E naquele grande dia nos livrará da grande tribulação. Também eu te guardarei. Também eu te guardarei. Glória a Deus. Além de receber a vida eterna, a coroa da vida eterna, Deus ainda diz: e eu te guardarei. No dia da tribulação. Aqui tem um debate, o Teólogos disse que a igreja vai passar pela tribulação e outros dizem que a igreja não vai passar. Eu fico com essa aqui, a igreja não vai passar. Agora não sei vocês, mas na minha percepção, segundo o texto, a igreja não vai passar pela tribulação. E aí ele diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem. Os ateus, os não cristãos, eles dizem que Jesus está demorando e vai demorar para vir. Mas nós que temos a palavra, o Espírito de Deus, sabemos que Jesus vai raiar nas nuvens a qualquer hora, a qualquer minuto. Aliás, pode ser agora. Já na carta do apóstolo Pedro, isso me chamou muita atenção. Diz a Bíblia que já tinha gente na época do apóstolo Pedro que estava se escarnecendo, dizendo que a promessa da vinda de Jesus estava demorando. Já naquela época tinha gente dizendo que a promessa da vinda estava demorando. Se naquela época já tinha gente falando, imagine agora. Tem gente falando que Jesus vai demorar para voltar. Tem gente falando que Jesus não vai voltar. Tem gente falando que ele vai demorar. Não, para nós ele não vai demorar. Ele já está batendo aí, ó. Porque temos a palavra. Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que como ele vai voltar? Assim como nos dias de Noé. Casavam-se, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento. Assim será a vinda do Filho do Homem. Hoje em dia nós fazemos a mesma coisa. Comemos, bebemos, casamos-se e damos em casamento. Aí veio o dilúvio e pegou todos desapercebidos. Noé entrou na arca. A vinda de Jesus vai ser assim. No momento em que nós não esperamos, na hora em que nós não sabemos, Jesus raiará nas nuvens e vai buscar aqueles que estão guardando a sua palavra no seu coração. E quando que ele vai vir? Ninguém sabe o dia e nem a hora. Por isso que tem que guardar o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Porque a hora e o dia ninguém sabe. Nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Venham sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Uma das coisas que nós temos é fé. Porque nós ouvimos a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Por ouvir a palavra de Deus, nós obtemos fé espiritual. E a Bíblia diz em Efésios 2:8 que nós somos salvos pela graça mediante a fé. O diabo quer tirar a fé do nosso coração porque nós somos salvos pela fé. E é isso que o diabo quer tirar, a nossa fé. O diabo também está lutando para tirar a santidade, porque ele sabe que sem ela ninguém verá o Senhor. Então guarda a fé, guarda as obras, guarda a sua pouca força, guarda a sua firmeza, guarda a palavra, guarda a santidade,
Porque se o Satanás conseguir tirar isso da nossa vida, com certeza não vamos ter a coroa da vida eterna. Não vamos. Se coloca de pé em nome de Jesus. Guarda o que tens. Às vezes você está falando que nem aquela viúva: eu não tenho nada em casa, a não ser um pouquinho de azeite na botija. Você tem sim. Pelo menos um pouquinho de azeite na botija você tem. E Jesus está dizendo: guarda isso, para que ninguém tome a tua coroa. Que coroa que é essa? É a coroa da vida eterna. Tudo isso que eu falei aqui é indispensável para nós sermos salvos. Nenhuma dessas coisas pode ser roubada por Satanás. Nenhuma dessas coisas pode ser tiradas do nosso coração, porque senão vamos perder a coroa da vida eterna. Então guarda, para a glória do nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos nessa noite pela tua santa e gloriosa palavra. Senhor, a igreja de Filadélfia tinha as obras, a igreja de Filadélfia tinha palavra, elas tinham pouca força, não negavam seu nome porque tinham firmeza. Jesus, nós também temos. Nos ajuda a guardar as obras, a tua palavra, a fé, a pouca força e também a firmeza para não negar o teu nome. Senhor Deus Todo-Poderoso, conserva isso em nossa alma e no nosso coração, para que o Senhor voltar, pode ser agora, nós também reinaremos contigo, para sempre receberemos a coroa da vida eterna. Não deixe o diabo arrancar isso da nossa vida, porque senão ninguém herdará e receberá a coroa da vida eterna. Deus abençoe. Glória a Deus, amém, irmãos? Poder se assentar. Tem alguém entre nós que quer voltar, retornar à casa do Pai? Está aqui apresentando uma criança, amém? Em nome do Senhor Jesus, pode vir aqui trazer a criança? Não? Amém. Então vamos se colocar de pé, agradecer ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quero agradecer a Deus a todos. Pastor João, novamente, obrigado. Amém, pastor Alexandre, está chegando, né, Alexandre? Amém, evangelista Alexandre. Amém, igreja, sempre tem nos ajudado. Amém, irmãos? Júnior, toda a sua família aí, Deus abençoe em nome do Senhor e todos que vieram cooperar conosco. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Depois, voltar para Jesus, aceitar Jesus. Amém. Vem aqui na frente. Aplauda o Senhor, amém, igreja? Glória a Deus. Tem mais alguém, irmãos? Ezequiel já aceitou, já, né? Você já aceitou Jesus alguma vez? Já. Está os dois voltando? Amém. Amém, irmãos? Os dois estão retornando à casa do Pai, amém? Levanta as suas mãos para cá, vamos agradecer. Depois lá na frente você pega a sua lembrancinha. Amém? Tem um cachorro quente aqui na cozinha, se você quiser abençoar a obra de Deus, em nome de Jesus, levanta as suas mãos para cá. A Bíblia diz que o céu está em festa. Que maravilha, né, irmãos? Quando você volta à casa do Pai, o Pai, se você vê o filho pródigo, o Pai nunca desistiu do filho. Quando o filho estava voltando, o Pai estava na porta, irmãos, esperando o retorno do seu filho. Eu quero dizer para você, assim também é no dia de hoje. Deus já sabia, Deus já estava esperando. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o céu está em festa, e nós que estamos aqui na terra também estamos em festa. Aleluia, agradecendo a Deus por esse dia. E não tem alegria no meu coração do que almas para o reino do céu. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, está aqui esses jovens, ó Deus,
É o Senhor, ó Deus, que preparou esse dia. Foi o Senhor que trabalhou em vossos corações. Pai, eu te peço a tua paz sobre a vida deles. Em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito, Senhor, venha estar sobre eles. Senhor, para que eles possam suportar tudo pelo teu nome. Senhor, eu peço a bênção que não acrescenta dores sobre a vida deles, mas que sempre, Senhor, ó Deus, ele venha buscar sempre o Senhor, Pai. No nome de Jesus, se aconselhar, pedir sabedoria que vem do céu. Senhor, tua palavra diz que nós temos que buscar aquilo que vem do alto. Aleluia, Senhor, para nós suportar aquilo que está em terra, Senhor, e o teu nome ser glorificado. Pai, eu peço a tua bênção sacudida e transbordante sobre esses jovens no dia de hoje, no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, amém. Amém, igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos ao Senhor por tudo. Leva-nos em paz e segurança, livra-nos, ó Deus, de todo mal. Seja teu nome glorificado, Senhor. Que nós não venhamos dar um passo se não for da tua vontade. É o Senhor, Deus, que dá um sono tranquilo e reparador ao teu povo. Que todos possam descansar no Senhor. Que todos possam esperar, aleluia, o dia do Senhor. Pai, assim nós te pedimos, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Amanhã, ciclo de oração, amém, vai estar o jovem João Araújo ministrando a palavra do Senhor, e terça-feira na igreja da Náutica, amém, está aqui o nosso irmão Jonathan, que está ali pastoreando com a sua esposa Jaine, amém, irmãos? Abra suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do amado Espírito Santo esteja com todos. Todos digam: amém. Tudo eu posso. Tudo eu posso. E a igreja diz: aplauda o Senhor. Não sai daqui sem dar a paz aos seus irmãos em nome de Jesus. E sem tirar uma foto. Toda a igreja vem para cá tirar uma foto. Não falte a cantina, hein, irmãos? Toda a igreja venha tirar foto em nome do Senhor, rapidinho, vamos? Glória a Deus.